o valor de uma oportunidade. Eu sempre ministro à igreja, e vocês já sabem disso, que a vida ela é equilibrada num bipé. Um dos pés chama-se oportunidade. E Deus abre as oportunidades. Quando a oportunidade de Deus abre, nós temos que agir. A oportunidade abre novamente, você precisa agir. Porque no dia que a oportunidade abrir e você não agir, você paralisa a vida. Você estagna. Você não será o alvo da bênção de Deus por falta de atitude. Hoje pela manhã, o irmão Delino, que já pregou aqui à noite, né? Pregou a igreja da parte da manhã, hoje, e ele falou algo muito importante. O milagre só alcança quem acorda cedo. Um milagre só alcança quem paga preço, quem vai atrás dele. O milagre só alcança quem corre atrás dele. Isso é uma grande verdade. Nós achamos que nós vamos alcançar o milagre dormindo até meio-dia. Não. O milagre tem a nossa parcela de participação. E nesse tema é a mesma coisa, o valor de uma oportunidade. Por quê? Porque a oportunidade só terá valor se você aproveitá-la. Porque a oportunidade, ela alcança a competência. Vocês creem em azar e sorte? Da forma que eu vou explicar para vocês agora, podem crer que é verdade. Existe azar e sorte? Existe. Sabe o que seria? Uma sorte tremenda? Seria a oportunidade. A oportunidade, mais competência. Se a oportunidade aparece e você tem competência para aproveitá-la, que sorte a tua, hein? Que sorte a tua. Fulano teve sorte. Não, ele teve competência para aproveitar a oportunidade. Se a oportunidade aparece e você não tem competência para aproveitá-la, que azar o seu, hein? Que azar o seu, porque a oportunidade surgiu e você não tinha a devida competência para aproveitá-la. Eu vou basear, fundamentar no mesmo texto que o Daniel. Lucas capítulo 18, 18 a 27. O deputado Caio Salim está pedindo escusas, licença, porque precisa retornar lá para a igreja, não é isso? Fala para ele que está liberado. Amém. Sim, tá bom. E a pastora Rebeca vai acompanhá-lo numa visita lá à igreja videira. Leva nosso abraço, viu, minha irmã? Aos irmãos da videira. Amém? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Então, em Lucas 18, diz o seguinte: certo jovem judeu indagou a Jesus. Reparem só, eu quero fazer uma análise do texto para depois nós escarafuncharmos ele e tirarmos dele algumas preciosidades. São 3 preciosidades tremendas que nós tiraremos desse texto nessa noite. Certo jovem judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Reparem a incursão da causa e efeito. Quando uma pessoa se aproxima de você com causa para recolher os efeitos. A gente percebe quando há aquilo que chama-se hoje de bajulação. Sabe a bajulação? Puxa-saquismo. Sabe? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Porque ele não se aproxima de Jesus com inteireza de coração. Jesus nunca deu overdose para ninguém. Deus nunca nos dá overdose de alguma coisa. Não, Ele nos dá a medida certa sempre. Porque Ele é justo e a sua justiça é inquestionável. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus nunca vai te dar uma prova maior do que você possa enfrentar ou suportar ou você precise dela. A prova, quando vier para você, será na proporção que você necessita dela e na proporção que você possa tirar proveito dela. É sempre assim. Então, reparem, ele vem com bajulação, bom mestre. É tanto que Jesus reage
a essa expressão, vou mostrar para vocês entenderem que o coração dele não era puro, não era um coração de que realmente reconhecesse em Cristo Jesus a bondade de Cristo. Era causa e efeito. Amados, isso aí é pecado, causa e efeito é pecado. A palavra de Deus fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós não podemos chegar a Deus achando que vai haver uma compensação. Não é assim. Não é assim a relação com Deus. A relação com Deus, ela é pura. Ela não exige da gente um posicionamento de recolher aquilo que nós estamos dando sem sinceridade de coração. Se o texto bíblico fala que tudo que o homem planta, ele colhe, é tudo que o homem realmente planta. Você nunca vai colher desproporcional ao que você plantou. Sempre será ações proporcionais. É claro que você planta um grão, você colherá centenas de grãos. É claro que a colheita é muito maior do que o plantio. E é claro que a colheita, ela é obrigatória, o plantio não. O plantio, ele é opcional. Você planta se quiser. Se não quiser, não planta. Mas certamente, se plantar, colherá. Quem entendeu isso, diga amém. Ok. Questionou-lhe Jesus. Olha, essa expressão questionou-lhe Jesus aqui, eu fui atrás dela, ela é a mesma expressão de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Então, é uma réplica. Já ouviram falar em réplica, tréplica? É uma réplica. Jesus, ele intervém. Jesus, ele corta o pensamento, ele corta a cadência de raciocínio de quem está, do interlocutor. Já viu quando alguém está falando e no meio da palavra da pessoa você corta? Foi o que Jesus fez. Jesus parou ele, provavelmente, ele ia falar mais coisa aqui. Ia falar, Jesus, o senhor é tão bonito, o senhor é um homem tão simpático, ele ia começar a bajular, porque a expressão dele aqui era de colher alguma coisa em torno daquilo que ele estava querendo plantar, só que não havia sinceridade no seu coração. Questionou-lhe Jesus, por que me chamas bom? Bom só há um, Deus. Então, Jesus já para aquilo que ele vinha falando. E o próximo assunto é, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus não pergunta para ele, Jesus confirma, Jesus fala assim, tu sabes os mandamentos. Não há uma interrogação aqui, é uma afirmativa. Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia o que havia no coração dele. E Jesus elenca dos 10 mandamentos, 5 mandamentos. De forma proposital, porque eles não estão na sequência de Êxodo 20. Reparem que os mínimos detalhes eu estou analisando com vocês, para vocês compreenderem, e depois nós tiraremos as nossas conclusões. Jesus não fala a sequência de Êxodo 20. Jesus fala assim, tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não é o primeiro mandamento, mas Jesus fala para ele, não adulterarás, e tem sentido. Por que Jesus falou isso? Tem sentido. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. São 5 apenas aqui. Replicou-lhe o jovem cortou Jesus. O jovem devolveu na mesma moeda aquilo que Jesus havia feito com ele. Repare que agora o jovem lida com Jesus de igual para igual. Ele não se submete ao ensino de Jesus na inteireza. Vê lá se eu vou cortar Jesus falando. Se ele está falando, eu vou ficar calado até que ele termine de falar. Amém, queridos? É claro, é assim. É assim que a gente faz. Vê lá se o presidente Bolsonaro vier conversar comigo, eu vou cortar a fala dele. De forma alguma. Eu tenho que respeitar a autoridade de quem comigo dialoga. Eu uma vez ganhei um tapa na boca por causa disso. Era menino, e meu pai me chamando a atenção, mas eu fui falar, mas querendo justificar alguma coisa, meu pai me deu um tapa na boca.
E eu aprendi desde pequeno que conversar com autoridades requer bons ouvidos e paciência. Mesmo que você tenha razão, se a autoridade fala, você tem que se calar. Tem que se calar. Faz parte do processo do bom relacionamento. Mas ele corta Jesus falando. Jesus queria dar sentido ao que falava para ele e ele corta. Replicou-lhe. Olha a réplica aqui novamente, que naturalmente nos dias de hoje seria uma tréplica, né? E ele fala para Jesus: a tudo isso eu tenho obedecido. Não adianta falar os 10 mandamentos, não. Eu tenho obedecido a tudo isso. Ou seja, eu estou aí, páreo. Eu cumpro a lei. Eu cumpro a lei, eu estou certo. Eu estou obedecendo. Eu não fiz nada de errado. Eu sou um cumpridor da lei. O senhor está falando, cobrando de mim o quê? O que o senhor quer dizer? Porque eu estou cumprindo a lei. Repare que é próprio de um jovem. Essa impetuosidade, né? É próprio de um jovem. A tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isto, Jesus faz a mesma expressão aqui do replicou-lhe, é o exortou-lhe. E Jesus corta a palavra dele e fala assim: contudo, vocês lembram que a gente fala sempre a esse respeito? Não importa o que vem antes do mas, contudo, todavia, portanto, conquanto, não importa o que veio antes, o que importa é o que vem depois. Porque é uma advertência. Contudo, é algo conclusivo, é uma interjeição conclusiva. Jesus vai concluir aqui um pensamento que foi cortado anteriormente. Contudo, algo ainda te falta. E aquele jovem para ouvir. Como? Eu tenho cumprido toda a lei. Como é que me falta alguma coisa? Por quê? Porque o Evangelho, queridos, o Evangelho, ele não é o cumprimento da lei. Ele é o cumprimento da graça. O verdadeiro Evangelho não está em nós cumprirmos a lei. Porque não há meritocracia no Evangelho de Cristo. Ele é cristocêntrico. Nós não temos mérito algum na salvação. Aquele jovem era um judeu. O começo do texto fala, um jovem judeu. Ele praticava o judaísmo. Ele não conhecia Evangelho. Ele veio com Jesus com todas as pedras na mão. Ele veio até Jesus cumprindo toda a lei. Ele veio até Jesus como um santarrão. Ele veio até Jesus como um fariseu que bate no peito e diz: eu cumpro a lei. Eu sou um bom cristão nos dias de hoje. Eu cumpro tudo isso. Mas Jesus não falava disso. Jesus falava de Evangelho. E Jesus fala para ele assim: vai e vende tudo o que tens. Eu queria apontar para um pai, aqui, Lindomar. Lindomar, você tem um filho, aliás, um rapaz de ouro, né? Eu gosto demais do teu filho é sensacional. Sou apaixonado do teu filho, é um cara bacana o teu filho. Desde criança, você está conosco há quantos anos? 22, 23 anos, a gente está junto, né? Caminhando juntos. E o Mateus tem quantos anos? 23, você está conosco há quanto tempo? 18, 19. Então, Mateus tinha o quê? 5 aninhos de idade. 5 aninhos de idade. Então, a gente conhece Mateus desde pequenininho. Tudo que você tem, ou a vida do Mateus, o que você daria se fosse exigido? A vida do Mateus ou tudo que você tem? O que você daria? Tudo que você tem. Claro, qualquer pai faz isso. Né, Júnior? Qualquer pai faz isso. Nenhum pai vai dar a vida do seu filho. Então, Jesus não pediu para esse jovem mais do que pediu a Abraão. Deus pediu a Abraão.
Deus fala para Abraão assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, vai lá na região de Moreia, lá no Monte Moriá, e oferece-o ali por holocausto, por amor a mim. Não é um preço maior do que o que ele pediu para esse jovem? Entregar o seu único filho? Quando Deus nos dá Jesus, Ele não nos deu um preço maior do que Ele pediu para o jovem? Então Ele não pede para esse jovem a mais do que o jovem poderia dar. Agora eu vou dizer algo para vocês, que eu digo a vocês com inteireza de coração. Jesus não queria os bens daquele jovem. Jesus não precisa dos nossos bens. Ele queria apenas a reflexão e a conclusão certa daquele jovem. Porque se aquele jovem falou assim: Senhor, eu fazer o quê? Pegar tudo que eu tenho, vender, dar aos pobres e depois te seguir? Está feito, Jesus. Pode me esperar aí, amanhã o senhor está onde? Porque de hoje para amanhã eu desfaço de tudo. De hoje para amanhã eu vendo a preço de banana o que eu tenho e dou o restante para os jovens e com a roupa do corpo eu vou te seguir. Porque se vocês verem o que Jesus fez com Pedro e com André, Jesus passa, está Pedro e André mexendo nas redes, e Jesus para, olha para eles e fala: ei, vocês dois aí, larga tudo, me segue. E sai andando. E acabou. E eles largaram tudo que eles tinham e saíram andando atrás de Jesus. O que Deus fez com Eliseu: pega a tua junta de boi aí, ó, resolve isso aí, acaba com isso aí e me segue. Segue a Elias, que é o meu profeta. Eliseu foi, fez um churrascão lá com seus amigos, uma junta de bois, e ó, pá, seguiu Elias. Então, o que Jesus está fazendo aqui com esse jovem não é desproporcional, é apenas uma oportunidade. E falaremos sobre isso daqui a pouquinho. E ele fala: vende tudo que tens, reparte o dinheiro entre os pobres, ou seja, dá objetividade ao que você vai vender. Dá propósito ao que você vai vender. Não é que os pobres precisassem do dinheiro que ele tinha. Não era isso. O que está sendo falado aqui, mostrado, nada tem a ver com a riqueza daquele moço. Tem a ver com o coração dele. Tem a ver com o coração dele. Por quê? Porque onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. E o inverso é realidade também. Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. E Jesus conhecia o coração daquele jovem. Jesus conhece o coração de todas as pessoas que ele se aproxima. Jesus conhece nessa noite o teu coração, o meu coração. E ele sabe onde está o teu coração. Ele sabe onde está o meu coração. Assim como sabia onde estava o coração daquele jovem. E ele fala: se você fizer isso, vender tudo que tens e dar aos pobres, você já tem um tesouro no céu. Ou seja, se você é só uma mudança de tesouro, só isso. Você vai deixar tesouro na terra e adquirir tesouro no céu. Amados, eu perdi meu irmão mais velho, vocês sabem disso. O apóstolo Filomeno esteve aqui conosco, um homem de Deus, muito amigo meu. Nelson conhecido de perto, Lindomar também. Um homem de Deus. E poucos dias antes dele ser internado, os discípulos dele, ele era pastor de muitas igrejas, de muitos pastores. Os discípulos dele juntaram e deram um carro para ele, o carro do sonho dele, uma X6 da BMW. Deram de presente para ele uma X6. Estava lá na garagem, novinha, lindo carro. E ele contraiu Covid. Foi para o hospital e não voltou mais. Mas, amados, 77 dias depois ele veio a falecer. Agora,
o coração dele não estava no carro. Ele gostava de carro, ele era como eu, gosto de carro também. Mas o coração dele não estava no carro. Estava na eternidade. Ele sempre manteve o coração dele no lugar certo. De repente, você tem um imóvel, você tem um negócio, você tem um diploma, você tem uma família, você tem filhos, de repente você tem valores que te seguram na vida, que você quer viver porque você quer desfrutar desses valores. Você quer desfrutar dos parentes, você quer desfrutar dos filhos, dos netos, você quer desfrutar dos bens, você quer desfrutar de tudo que Deus te deu. Mas tem uma coisa, você tem que entender que o teu tesouro no céu tem que ser maior que o tesouro na terra. Porque é lá que você vai passar a eternidade, não é aqui. É lá que você será eterno. O lapso de tempo que nós passamos aqui é muito pequeno, em comparação ao que nós passaremos na eternidade. E é o que Jesus fala para ele: se você der o seu tesouro da terra, eu te dou um tesouro no céu. Olha a proposta de Jesus para ele. O que Jesus queria era tirar o coração dele das coisas terrenas. O que Jesus queria é que ele colocasse no coração dele os valores nos seus devidos lugares. Que ele se apartasse do amor que ele tinha ao dinheiro. Depois que você fizer isso e ganhar a eternidade, Jesus falou para ele: eu quero te dar algo melhor ainda. Eu quero te dar um propósito de vida. Vem e segue-me. Eu vou fazer de ti um apóstolo. Eu vou fazer de ti um discípulo. Eu vou fazer de você um instrumento do meu reino. Olha a proposta de Jesus para aquele jovem. Não foi qualquer proposta, não. Foi a proposta de ser um seguidor de Cristo. Ele teria o mesmo status que Pedro, que André. Reparem, queridos, reparem. Ao ouvir essas orientações, o jovem entristeceu-se. Mas por que ele entristeceu? Não é porque ele tinha muito dinheiro. É porque ele tinha muito amor ao dinheiro. Entristeceu-se, pois era riquíssimo. O que Jesus fazia enquanto ele ficava entre o céu e a terra? O que Jesus fazia enquanto aquele jovem decidiu o destino da sua alma? Jesus observava-o. Porque Jesus conhecia o coração dele. Amado, Jesus não queria os bens daquele jovem. Jesus queria o coração dele. Quem está entendendo, diga amém. É isso que Jesus quer nessa noite. Jesus não quer o que você tem. Não. Bobagem, gente. Jesus não quer os bens de ninguém. Não. Ele até orienta, até quando a gente vai ofertar, quando a gente vai dizimar, quando a gente vai primiciar, ele orienta, ele fala, cada um dê na proporção do que pode. Ele fala isso. Eu tenho explicado para vocês que 50 reais dados por mim não é a mesma coisa que 50 reais dado por um, por outro, pelo outro, porque 50 reais tem um valor para cada um de nós. E Deus não recebe os valores. Deus recebe o coração. Deus recebe o nosso esforço, porque Deus não está olhando para o que você tirou do bolso e colocou aqui. Deus está olhando para o que você reteve para você. Se eu tenho no bolso muito dinheiro, tiro uma notinha de 50, aquilo tem um valor inexpressivo. Inexpressivo. Mas se uma pessoa que trabalhou o dia todinho para ganhar 50 reais, pegar 50 reais e der, aquilo tem outro valor. Outro valor. Tem o valor do sacrifício. Tem o valor da luta. Tem o valor do despreendimento. Tem o valor da entrega. Tem o valor do sacrifício.
Quem está entendendo isso, diga amém. Jesus, observando o seu semblante abatido, Jesus exclamou aos outros que estavam assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Porque Jesus sabe que quem possui muita riqueza, seu coração está nas riquezas. As riquezas prendem a atenção, o tempo, prendem os valores do coração. Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Desprender o coração é difícil demais. Os que ouviram essas palavras questionaram: se é dessa maneira, quem poderá salvar? E Jesus lhes asseverou: tudo que é impossível ao homem é possível a Deus. Ou seja, se a pessoa está com o coração nas coisas, mas a pessoa resolve, Deus desprende o coração dele. Eu li um artigo esses dias de um milionário, talvez vocês tenham lido isso, de um bilionário americano, que foi diagnosticado com um câncer em estágio bem adiantado, e ele foi ao cartório e ele doou para ONGs do terceiro mundo. No Brasil, algumas ONGs ganharam, na África, muitas ONGs ganharam. Ele distribuiu os bilhões de dólares dele, tudo para ONGs, e deixou apenas usufruto para ele enquanto ele vivesse. Ele não tinha herdeiros e era um homem muitíssimo rico. A gente fica imaginando o seguinte, que qual é o propósito de ser rico? É desfrutar do dinheiro, é desfrutar do que se tem. Só que esse desfrute pode te roubar o verdadeiro sentido da vida. É isso que Jesus está falando aqui. Ele fala assim, para aquele jovem: vai, vende tudo que tens, o primeiro. Reparte entre os pobres, segundo. Ganhas o tesouro, terceiro. Vem e segue. Só pela desinversão dos valores da vida, ele já teria um tesouro no céu. Uma oportunidade única na vida daquele jovem. E Jesus lança para ele a grande oportunidade que dá a você nessa noite. E já deu a mim. Ele fala assim: torna-te um discípulo meu. Então, tornar-se discípulo, existem pré-requisitos. As pessoas vivem reclamando de não receber oportunidades. Nós recebemos oportunidade dia após dia. A pergunta é: será que nós estamos receptivos a essas propostas quando elas requerem sacrifícios? É muito fácil, querido, seguir a Jesus indo numa igreja pertinho de casa. Quantas pessoas eu falo assim: vai lá na igreja, tá? Ah, não, pastor, eu estou numa igrejinha lá pertinho de casa. Mas por que ele está numa igreja perto de casa? Porque ele não quer sacrifício. Ele quer coisas mais rápidas. Ele quer coisas mais descomplicadas. Quanto tempo demora o culto, pastor? Na sua igreja? 1h30, em média. É muito. É muito. Até 50 minutos, 40 minutos, uma pessoa é capaz de sentar e ouvir. Mais que isso, diz aí os normativos da educação, que é perda de tempo. Mas eu não estou ensinando nada a vocês aqui. Eu estou fazendo vocês refletirem sobre verdades que excedem o ensino. É algo empírico, é algo a ser experimentado por cada um de nós. É uma aula prática o que nós estamos fazendo aqui. E muitas vezes a gente prefere uma igrejinha perto de casa,
onde um contador de história vai para cima e conta a história de Davi, conta a história de Elias, conta a história de Moisés, conta a história de Jesus, e você fica ouvindo história a vida toda. Não é isso, não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho, ela é comparativa, é comparar você a você mesmo. É comparar o que você era, ao que você é e ao que você deve ser. É tirar você da zona de conforto, é tirar você da zona de equilíbrio e levar você para o desequilíbrio espiritual. É levar você ao nível da fé, aquilo que você não consegue ver. Porque essa proposta aqui de Jesus é trocar o que via pelo que não via. É a proposta de Esaú, que trocou um prato de lentilhas e deu esse prato de lentilhas para Jacó. Aliás, pegou de Jacó o prato de lentilhas, né? O que Esaú fez? Esaú falou: o que eu quero com primogenitura? Eu nunca vi esse negócio na minha vida, primogenitura. O que eu quero com isso? A lentilha não, ela é cheirosa, ela é gostosa, eu estou com fome, eu quero lentilha. Jacó deu para ele lentilha, deu o que se via e ganhou aquilo que não se via. Ganhar salvação, cadê? Você não consegue palpar. Você só vai dar sentido a ela no dia que você estiver partindo desse mundo para a eternidade. Com a tranquilidade de saber, eu tenho a salvação dada por Cristo Jesus. É diferente? Esse jovem não conseguia fazer isso. A proposta do Evangelho é essa. Em um mundo como estamos hoje, precisamos de raciocínio rápido, percepção do que se passa ao nosso redor. Esse jovem perdeu a sua grande oportunidade de vida. Ele perdeu. Porque ele pergunta: como eu faço para herdar? É simples. É simples. Quem aqui tem direito a herdar alguma coisa da minha propriedade quando eu me for? Para herdar a vida eterna. Quem vai herdar o que eu tenho? Filhos, queridos. Ele fala de herança aqui. Esse jovem não entendia sobre herança espiritual. Ele não tratava Deus como pai. Ele não via Jesus como irmão. Ele precisava entender isso. E é o que nós precisamos entender essa noite. O primeiro erro, eu quero falar três erros que esse jovem teve para nós evitarmos esse erro. O primeiro erro de quem pensa como esse jovem é achar que a vida eterna é um produto final de um esforço ou algo a ser conquistado. Não há esforço da sua parte. Você para herdar a vida eterna, você só precisa de uma coisa. Uma pequena coisa: ser um filho de Deus. Só. Repita comigo: eu preciso me tornar um filho de Deus. João escreve assim: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, ser filho é tão simplesmente reconhecer em Jesus o senhorio dele sobre a nossa vida. Só isso. Foi o que foi entregue para Satanás. Foi o que Eva entregou para Satanás. Se vocês pegarem Gênesis capítulo 2, vocês vão ver lá Deus falando: o Senhor Deus criou o céu e a terra, o Senhor Deus formou o homem, o Senhor Deus fez isso. Senhor Deus, a nossa tradução é Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Esse é o nome de Deus. Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. Mas quando fala que Satanás veio tentar a mulher, fala assim, Satanás falando para a mulher: é assim que
Deus disse. Espera aí. Deus disse que não era Deus. Era o quê? Senhor Deus era o nome dele. Mas Satanás o trata somente como Deus. Por que Satanás trata Deus somente como Deus e não como Senhor Deus? Preste atenção, querido, na minúcia. Preste atenção, eu estou falando para vocês algo aqui nessa noite, algo que não se diz de púlpito. Porque a igreja quer ouvir a coisa mastigadinha, ela quer mamar o leitinho. Vamos comer a comida consistente. Entendimento. Por que Satanás não tratou Deus como Senhor Deus? Porque Deus não é Senhor de Satanás. Ser Senhor é se assenhorar da existência. Deus é Deus para Satanás. Satanás não se submete ao senhorio de Deus, ele se submete ao poderio de Deus. O poder de Deus faz com que Satanás se cale. Mas não é a submissão, ele se insurge contra toda autoridade, ele é um revoltado, ele é um insubmisso, ele não se submete a Deus, ele só obedece a Deus pela força do poder de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Tem muito cristão que é assim, não se submete a Deus pelo senhorio de Deus, ele se submete só pelas pancadas que ele leva, pelas pauladas que ele leva. É aquela música, tropeça aqui, oi, cai a colar, mas de novo levanta e começa a cantar, tropeça. Então é o crente que fica assim, ó, a vida dele é assim, ó. Hoje está pecado, hoje está na margaça, hoje bebe todas, hoje apronta, amanhã arrepende, aí vira santo de novo, aí daqui a pouco cai de novo na margaça, cai de novo no pecado. Gente, não é isso. Não é esse o propósito de Deus. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que Ele seja Senhor sobre a nossa vida. Romanos 8, 9, 10 ou 10, 9, Romanos fala assim: se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, antes de Jesus ser o seu Salvador, Ele precisa ser o seu Senhor. Amém, queridos? Se assenhorar da sua vida, ser a pessoa mais importante para você, mais importante que bens, mais importante que dinheiro, mais importante que qualquer coisa na sua vida. Não é algo que é conquistado, nos é dado como herança. Eu não vou aceitar Jesus para poder ir para o céu, eu vou aceitar Jesus por quem Ele é. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro por quem Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. É uma relação que não é doentia, não é a relação de causa e efeito, é uma relação de gratidão, é uma relação de adoração, uma relação de submissão, de assenhoramento. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga amém. Mas com convicção alta, diga amém. É importante que a gente entenda isso. Quando Jesus fala de vida eterna, Ele fala de Deus. Deus é a eternidade, queridos. A vida eterna não é um prêmio que alguém ganha por ser cristão. A vida eterna é uma pessoa. Aquele jovem pensava que poderia conseguir vida eterna com méritos próprios. Eu cumpro a lei, eu tenho direito à vida eterna. Não. Você nunca vai conquistar a vida eterna. Ela não é comprada por preço algum nesse mundo, porque ela faz parte da graça de Deus, que nos é dada apenas pelo fato de nós termos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Só isso, queridos, só isso. Isso nos garante a vida eterna.
manter com Jesus uma relação de causa e efeito, como aquele jovem queria, é bobagem. É bobagem. É bobagem. Tenha de Jesus apenas o senhorio dele sobre a sua vida. E como é que Jesus pode ser senhor sobre a sua vida se a sua vida não dá frutos desse senhoramento? Essa aqui é a questão. A pergunta que eu faço, e o Daniel fez aqui, se antecipou e fez, só que o Daniel falou que aquele jovem estava querendo desfraudar Jesus, não é isso? Eu prefiro que ele estava querendo defraudar Jesus. Eu não acredito que ele estava querendo desfraudar Jesus, não. Era só defraudar mesmo. Se tivesse poucas propriedades, ele venderia? Não. A questão aqui não é dinheiro. A questão aqui é motivação. Motivação. Querem ver? Quer ver? Você ganha 3.000 reais. Você dá quanto de dízimo? Quanto? 300. Você daria de dízimo 3.000? Eu gostaria demais. Por quê? Porque se eu dou 300, é porque eu ganhei 3.000. Mas se eu dou 3.000, é porque eu ganhei quanto? 30. Alguém quer ganhar 30.000? Não é, queridos? Você daria 30.000? Claro! Com a maior satisfação do mundo. Porque se eu dou 30.000, é sinal que eu estou ganhando quanto? 300. Então tem gente que é pequena no pensar. Ele é capaz de dar os 300. Mas quando ele ganhar 30, ele já não consegue dar. Ele acha muito. Não, é muito. Espera aí. Muito por quê? Porque você está olhando para o que você está colocando aqui, enquanto Jesus está olhando para o que você retém. Vocês estão entendendo isso? Era essa a questão do jovem. Não era questão de dinheiro, era questão de coração. Não havia espaço para uma vida eterna dentro dele, habitar nele. Não havia espaço, porque dentro dele só havia valores terrenos. A coisa mais importante aqui não é o fato dele não ter vendido as coisas. Deve estar aí, ó. A coisa mais importante, o que chama a atenção aqui é a oportunidade que esse jovem perde por amar demais as coisas que possui. Ou seja, o problema não é possuir, mas é ser possuído pelo que possui. O problema não é possuir, e sim ser possuído pelo que possui. O problema não é possuir, é ser possuído pelo que possui. Fez sentido? Fez sentido, queridos? Amém, queridos? Nós não podemos ser possuídos pelo que possuímos. O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo patrão, porque ele te possui, ele te prende, ele tira de você o desejo da eternidade, ele tira de você a dependência de Deus. Por isso que é tão difícil um rico entrar no reino dos céus, porque ele não tem falta de nada do que ele gosta. Ele pode comprar tudo, ele pode ter tudo que ele gosta. E aquele jovem achou que podia comprar até a vida eterna. Ele queria ver se Jesus abria espaço para ele. Ele falou, não, se você der uma mãozinha aqui para o reino, de repente um investimento aí, para a gente montar uma catedral, fazer uma catedral aqui em Jerusalém, e de repente ajudar a gente, você pode até ter a vida eterna. Aquele jovem ia dizer, opa, é comigo mesmo. É comigo mesmo. Quem manda nessa área sou eu. Olha, vamos fazer a catedral, vamos gastar o que pode, o que não pode, porque
porque eu quero a vida eterna. Eu quero comprar a vida eterna. Elimas, o mágico, teve a mesma sensação contra Pedro. Falou assim para Pedro: escuta, me diz aí, quanto é para eu ter esse Espírito Santo aí? Ó? Quanto é? Botou a mão no bolso, falou: deixa eu ajudar aqui, ajudar a causa, deixa eu ajudar a causa aí. Ó. Quanto é para eu ter esse Espírito Santo? E Pedro fala: maldito, você acha que você pode comprar com o teu dinheiro o projeto de Deus, a obra de Deus? Segundo aspecto, desperdiçar a oportunidade de seguir Jesus. Queridos, é dada a você uma grande oportunidade, seguir a Jesus. Olha aqui bem para mim, olha aqui. É dado a você uma grande oportunidade de seguir Jesus. Seguir Jesus não é vir à igreja só, é também. Seguir Jesus não é simplesmente ser fiel no seu dízimo, é também. Seguir Jesus não é estar aqui todos os domingos, é também. Seguir Jesus é se envolver, é ter a sua vida envolvida com o reino de Deus. É ter a sua vida compromissada com o reino de Deus. É ter a sua vida franqueada ao reino de Deus. É ter a sua vida a serviço do reino de Deus. Seguir Jesus é estar no seu serviço entendendo que você não está lá para cumprir um papel social. Você está lá porque Deus te plantou lá, para você ser uma testemunha viva do reino dele lá. Em qualquer lugar que estejamos, Jesus está acima de qualquer fator à nossa volta. Qualquer fator está submisso à vontade de Deus primeiramente. Isso é servir Jesus. Isso é dedicar-se a Jesus. Por que Jesus citou apenas 5 dos 10 mandamentos? Por quê? Porque não importam quantos mandamentos são. Aquele jovem só precisava desse. Aqueles jovens só precisava desprender seu coração. Às vezes, querido, você está cumprindo todo o projeto de Deus, o propósito de Deus. Ser um bom pai, um bom marido, um bom cristão, um bom cidadão, um bom profissional. Você é bom em tudo que você faz. Mas olha para o que te falta. Olha para onde está o seu coração. Olha, você está a serviço de quem? De você próprio ou de Deus? Elimas, o mágico, queria o Espírito Santo de Deus para promover o nome dele. Ele queria ser o tal, porque ele era muito respeitado na região, pela magia que ele produzia, pelas mágicas que ele produzia, e de repente ver as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e todo mundo dando atenção a Paulo, todo mundo dando atenção àquilo que estava sendo feito a Pedro, e ele falou: opa, eu quero comprar isso para mim também. Escuta, eu queria ter esse poder aí, ó. Mas para que ele queria ter o poder? Holofote nele. Quantas vezes, amados, tem gente na igreja assim, tem gente querendo crescer em função do evangelho, crescer em função de algo que não te pertence, pertence a Deus. Esse convite que Jesus fez a esse jovem, Jesus só fez aos 12 discípulos. Jesus fez, na realidade, 14 convites, como fez para esse jovem. Aos 12 discípulos, depois a José, que substituiu Judas Iscariotes, 13, e a esse jovem, 14. Somente 14 pessoas ouviram esse convite. Vem e segue-me, como discípulo. E esse jovem desperdiçou o dele. Olhando para a sua vida, para o que possuía, ele recusa. Não agarrou a oportunidade de ser diferente.
e de fazer a diferença. Então não olhe para a sua vida e recuse o que Jesus tem para você. Não olhe. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus e queira o que Ele tem para você. Quantas oportunidades você tem perdido, eu te pergunto. Agora é direcionado a você, meu irmão. Quantas oportunidades você tem perdido? Sabe o que vai acontecer? No final da nossa vida, ali, naquele momento da passagem dessa vida para outra, nesse momento, tudo que você perdeu te fará falta. Tudo que você recusou de Jesus te fará falta. Eu já passei por um momento parecido com esse. Alguns de vocês também já passaram. Quando eu tive um AVC. E eu entendi que ninguém podia fazer nada por mim. Né, Walter? E que eu entendi que a minha mão, a minha vida estava por um fio. Um fio de cabelo. Que se rompesse, minha vida se rompia. E ninguém podia fazer nada por mim. Nada do que eu fizesse faria diferença. E eu me apeguei a Deus. E eu tinha uma reserva de fé no meu coração. E eu utilizei tudo aquilo que eu tinha como reserva de fé. Todo o combustível que eu tinha. Porque não é fácil você chegar num momento e você está vazio de Deus. Num momento como esse, você precisa estar cheio de Deus. Porque se você procurar dentro de você, você não encontrar Ele, meu irmão, deve ser um desespero tremendo. Deve ser um desespero terrível. Você tem que passar dessa vida para outra, sem Jesus. E não pense em você, que é somente gritar, Jesus, tem misericórdia de mim. Não, o mundo espiritual estará todo contra você. Todo o medo que produz tormento, a solidão que produz desistência. Satanás fará de tudo para arrancar você dessa vida e levar você para uma eternidade sem Deus. Por isso você precisa estar munido de uma fé que você acumula dia após dia. Dia após dia. Por isso, nós temos a ceia mensalmente. Porque eu sempre digo a vocês, examine-se o homem a si mesmo, depois coma. É um momento de reflexão, é um momento de retroalimentação, é um momento de introspecção, é um momento de você avaliar-se, porque nós não somos chamados a avaliar ninguém. Eu não posso avaliar o Nelson e pensar alguma coisa contra o Nelson, eu não posso avaliá-lo. Por quê? Porque só quem avalia o Nelson é o Nelson e Deus. Eu avalio a mim. Eu avalio a mim. E nós hoje necessitamos disso. Não estamos aproveitando a oportunidade que nos é dada. É uma grande verdade. Romanos 8, 1 a 3 diz assim, nos diz claramente que somos livres e que a doença e o pecado já não nos afligem mais. Nós precisamos entender isso. Que nós precisamos ficar livres nas mãos de Deus. Terceiro e último aspecto, ser como Esaú. Trocar o que não vê pelo que vê. Os tesouros que tinha eram sua segurança. Ele não confiou no suprimento e na promessa de Jesus. Ele não confiou em Jesus. Se Jesus falou para ele assim, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Ele tivesse dito, Jesus, já estou saindo, amanhã eu encontro o Senhor onde o Senhor estiver. Jesus falou, oh, vem cá. Isso não. Eu só queria saber onde está o teu coração. Eu só queria entender teu coração. Vamos ficar de pé?
Hoje, a maioria das pessoas que não querem um compromisso com Jesus, nesse nível, ele acha que seguir Jesus de qualquer jeito é suficiente. Queridos, não é. Não é. Não é suficiente. Eu termino essa palavra dizendo o seguinte: não coisifique a salvação em Cristo Jesus. Não coisifique. Não pense que você ganhará a salvação com uma coisa a ser dada a você. Não confie no seu senso religioso. Não pense que a religião vai te dar isso. Não acredite em meritocracia. Não pense que você, pelo mérito de ser um bom pai, um bom cristão, um bom marido, conseguirá a salvação. A salvação não é meritocrática. Não propõe uma barganha com Deus. Deus, eu vou fazer isso, o Senhor me faz aquilo. Não é essa a proposta. Faça apenas uma coisa que aquele jovem não fez. Uma única coisa. Tire o teu coração das coisas desse mundo. Entregue tua vida a Deus. Convide Jesus para morar no teu coração. Queira ser um filho. Filhos têm direito a heranças. E Deus cumpre sempre que promete. E Ele nos promete herança eterna. Jesus fala que ia preparar-nos lugar para sermos uma família. Então, se você é filho de Deus, a Bíblia fala assim, Romanos 9:10, se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a promessa de Deus. Se você confessar Jesus como Senhor da sua vida, se você o aceitá-lo e chamá-lo a morar dentro de você, só isso. Era o que aquele jovem precisava fazer, só isso. Era só isso. O que Jesus queria é que ele tirasse o coração dele das coisas terrenas. Feche seus olhos onde você está. Eu quero desafiar você nessa noite. Você veio aqui atrás de respostas, atrás de soluções. Você veio aqui porque você tem problemas a serem resolvidos. E você quer que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Eu digo a você que melhor que levar a bênção de Deus para sua casa, é levar o Deus da bênção para sua casa. É levar Deus dentro de você. Se você nessa noite, você nunca tomou uma decisão por Jesus, ou se você já o fez, mas hoje não tem convicção no teu coração, de que Jesus realmente é o dono da sua vida, eu quero te convidar a fazer isso. De livre e espontânea vontade, sem medo de ser exposto, apenas porque você precisa disso. Eu começo dizendo o seguinte: que valor? O valor de uma oportunidade. Eu te dou agora, meu amado, minha amada, eu te dou agora a mesma oportunidade que Jesus deu para aquele jovem rico. A mesma oportunidade. Cabe a você tomar a decisão que ele tomou, ou tomar a decisão que Pedro, que Tiago, que Paulo tomaram, que eu tomei e tantos outros tomaram. Aí onde você está, se você quer convidar Jesus para ser Senhor da sua vida, basta levantar uma de suas mãos. Eu quero orar com você. Aí onde você está. Amém. Glória a Deus por isso. Feche seus olhos, porque isso é foro íntimo de cada um. Isso não diz respeito a você que não está levantando a mão. Diz respeito apenas a quem está levantando a mão. Se você quer chamar Jesus para morar dentro de você, no seu coração, basta que você levante as suas mãos. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Jesus, nessa noite,
está alcançando o teu coração, como não alcançou o coração daquele jovem, porque ele confiava nas coisas naturais. Se você levanta sua mão, você confia em Jesus, isso é importante. Eu quero orar especificamente sobre você que levantou sua mão, sem constrangimentos. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Todos vocês que levantaram a mão, vem aqui à frente.